e envio posterior de ofício, concretizando a moção à família enlutada pelo falecimento do senhor Pedro Henrique Campeiro de Moraes, fato ocorrido no dia 5 de abril de 2019. Moção número 19, de 9 de abril de 2019. Está em discussão. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Moção 020, de 9 de abril de 2019, subscrito pelos senhores vereadores, solicitando inserção na ata, envio de ofício de condolências à família enlutada, em resultado do falecimento da senhora Eliane Nogueira Barbosa, fato ocorrido no dia 2 de fevereiro de 2019. Moção número 20, de 9 de abril de 2019. Está em discussão. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Moção 021, de 9 de abril de 2019, subscrito pelos senhores vereadores, solicitando inserção na ata e envio de ofício à família enlutada, em registro do falecimento do senhor José Cândido da Silva, fato ocorrido no dia 26 de março de 2019. Moção número 21, de 9 de abril de 2019. Está em discussão. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Finalizando a fase do expediente, registramos que no último dia 9 de abril, terça-feira da semana passada, no prédio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segunda Câmara, nós tivemos a votação das contas da Câmara Municipal, exercício 2016, ora comandada pela vereadora Ruth Próprio, que aqui se encontra presente. O relator das contas, o conselheiro Dimas Ramalho, procuradora de contas, doutor Renata Sestari. As contas da ex-presidente com parecer favorável. É o que há no expediente. Terminadas as matérias para a fase do expediente, passamos para o intervalo regimental. Consulta a casa se passamos para o intervalo regimental de 10 minutos ou passamos direto para a fase da ordem do dia. Tá. Passamos direto. Passamos agora para a fase da ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Santana da Silva. Presente. Fernando de Araújo Silva. Presente. Francisca Lopes dos Santos. Presente. Glaucia Regina Brando Silva. Presente. Jesus Aparecido da Silva. Presente. José Rodrigues de Oliveira. Presente. Mário Casovidiota. Presente. Rodrigo Tamura. Presente. João Paulo Brava dos Santos. Presente. Sendo o número regimental, solicito o procurador que proceda a leitura das matérias constantes para a fase da ordem do dia. Inicialmente, passamos à avaliação do projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, conforme é previsto no regimento interno da Casa, com respeito às contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2016. No primeiro momento, lerei o projeto de decreto legislativo, mas antes, deixa eu ler primeiro o parecer, que foi assinado por 2 dos 3 membros da comissão. O presidente Jesus Aparecido da Silva e o vice-presidente Fernando Araújo Silva. Diz o seguinte o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo TC 4054-989, 16 dígito 5, referente às contas municipais do exercício financeiro de 2016,
deu entrada na Secretaria Administrativa desta Câmara em 19/10/2018, disponibilizado aos senhores vereadores e à população na mesma data, permanecendo por 10 dias à disposição conforme o regimento interno e após encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, sendo designado relator pelo presidente dessa Comissão de Finanças, o vereador Jesus Aparecido da Silva, para a apreciação do mesmo. É o relatório. Parecer. Após a avaliação de estudos efetuados por esta Comissão de Finanças e Orçamento, observamos que, apesar do Ministério Público de Contas emitir parecer desfavorável, o Tribunal de Contas opinou pela aprovação das contas municipais do exercício financeiro de 2016. Ademais, utilizando-se de nossa função institucional de fiscalização, apuramos irregularidades nas contas do exercício financeiro de 2016, as quais apresentamos os relatórios anexos que desde já requeremos que sejam juntados ao presente processo TC 4054/989/16 Desta forma, decidimos acompanhar o parecer fundamentado do Ministério Público de Contas e opinar também pela rejeição das referidas contas municipais relativas ao exercício de 2016. Assinam este parecer, uma comissão, são 3-2, tendo a maioria prevalece o relator dos dois vereadores, o relato e o relatório dos dois vereadores, Jesus Aparecido da Silva e Fernando Araújo Silva. E há também um parecer em separado, que é voto vencido, que foi assinado pelo membro da Comissão de Finanças e Orçamento, que eu passo a leitura. Comissão de Finanças e Orçamento, voto em separado, 01/2019, é o processo que analisa as contas do Executivo Municipal 2016. Relatório, o processo TC 4054/989/16 referente às contas municipais do exercício financeiro de 2016, foi protocolado na Câmara Municipal de Rolândia em 19/10/2018, permanecendo à disposição dos senhores vereadores e da população nos termos do regimento interno e da lei orgânica do município, sendo encaminhado a esta Comissão de Finanças e Orçamento para apreciação do mesmo. É o relatório. Como membro integrante desta Comissão de Finanças e Orçamento, e por ter opinião de voto diverso dos demais dois membros, apresento o meu voto em separado abaixo. Voto em separado. Meu voto é pela aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício financeiro de 2016, nos mesmos termos do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarado dentro do processo. Esse parecer em separado, voto em separado, assinado pelo vereador Mário Cazu Fidioca. É importante nós explicarmos para as pessoas que estão aqui, Zé Inácio, aqueles 4 volumes de cor amarela são os volumes que vieram do Tribunal de Contas e consubstanciam nele todos os relatórios, tanto da auditoria que é feita após a finalização do exercício financeiro. Por exemplo, se fechou em 2016, normalmente a partir de abril, maio, vem uma auditoria da Regional de Fernandópolis. Essa auditoria faz um relatório que depois é encaminhado para São Paulo. E em São Paulo, esse projeto recebe o parecer técnico, lá de São Paulo, e recebe o parecer do Ministério de Contas. O Ministério de Contas, conforme já registrado, deu parecer desfavorável, contrário. Só que aí a palavra final é de responsabilidade de uma das duas câmaras, que basicamente composta por parte da totalidade do pleno do tribunal. Essa segunda câmara foi a que fez a análise e acabou optando por emitir o parecer favorável às contas do exercício referentes ao ano de 2016. Importante destacar que a Câmara não está, em nenhum momento, nenhuma Câmara do Brasil está vinculada a qualquer parecer do Tribunal de Contas. Ela tem a liberdade, até porque é um julgamento político-administrativo, de emitir parecer desfavorável ou favorável ao que diz o Tribunal de Contas. A partir do momento em que recebemos aqui o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, se esse parecer opina pela rejeição
é gerado um projeto de decreto legislativo nos seguintes termos. Então, aquilo que era um parecer vira um projeto de decreto legislativo. E esse projeto de decreto legislativo é justamente vai dizer se a Câmara concorda ou não com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, é importante, daqui a pouco eu vou repetir para que não haja nenhuma dúvida, qual será o rito de procedimento nesse sentido. Foi gerado a partir do parecer da maioria dos 2 membros, dos 3, que era pela reprovação, foi gerado o projeto de decreto legislativo 01/2019. Existem dentro da Casa vários tipos de proposições. Entre elas, emenda lei orgânica, projeto de lei complementar, projeto de lei, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, indicação, requerimento, moção, etc. e tal. Então, nesse caso, o projeto de decreto legislativo é uma iniciativa exclusiva da Câmara e de forma especial da Comissão de Finanças e Orçamento. O que diz esse projeto de decreto legislativo 01/2019? A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Riolândia faz saber que a Câmara Municipal, por seus representantes, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Riolândia referente ao exercício financeiro de 2016, TC 4054/989/16/5, nos termos do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. É importante eu trazer aqui um resumo agora dos fatos, do parecer que foi feito pelo procurador, que na verdade, na condição de procurador, eu não tomo nenhuma posição, visto que trata-se de uma decisão eminentemente do foro íntimo de cada vereador. O meu papel é explicar as etapas, como está aqui no parecer jurídico de 11 páginas, que eu não vou ler na totalidade, mas apenas trazendo os tópicos mais importantes. Dentre eles, no parecer jurídico, fica claro que a competência, como foi feita para análise preliminar através do parecer, é da Comissão de Finanças e Orçamento. Segundo, que a partir do parecer da comissão é gerado o projeto de decreto legislativo. Estabeleço aqui como é feito o controle externo das contas. No passado, nós tínhamos as contas do prefeito e da Câmara apreciadas pelos vereadores. De 15 anos para cá, tirou-se a possibilidade de que os próprios vereadores analisassem as suas contas, por entender que poderia haver algum tipo de favorecimento na hora da apreciação. Então, hoje, por exemplo, a conta de um presidente, como o caso da vereadora Ruth, que teve as suas contas aprovadas. Se por um acaso essas contas tivessem sido reprovadas, ela teria que recorrer à justiça diretamente para tentar mudar esse posicionamento. Aqui nós estamos diante de uma situação diferente. É feito esse julgamento político-administrativo que está, sim, sujeito a eventual reparo dentro do campo judicial. Então é importante também a gente destacar esta situação. Outra coisa importante, que é uma posição muito clara que nós temos, é as garantias da plenitude de defesa no devido processo legal, direito à ampla defesa e do contraditório. Isso significa dizer o quê? Principalmente no caso dessas contas, em que vieram aprovadas pelo Tribunal e a Comissão de Finanças e Orçamento legitimamente optou por indicar a rejeição, natural que nós também notificássemos o ex-prefeito para que ele pudesse também fazer a sua defesa. Eu vou trazer aqui agora um breve resumo de como tramitou essa matéria aqui na casa. O processo TC 4054/989/16/5, relativo às contas municipais da Prefeitura de Riolândia, exercício de 2016, se encontra nesta Câmara Municipal desde o dia 19 de outubro de 2018 para fins de apreciação pela Comissão de Finanças e Orçamento. Nos termos do artigo 127 da Lei Orgânica do Município de Riolândia, o processo das contas municipais permaneceu por 60 dias
à disposição dos contribuintes. A Câmara Municipal tinha um prazo máximo de 90 dias a contar do recebimento dos pareceres prévios do Tribunal de Contas para julgar as contas do prefeito e da mesa do Legislativo nos termos do artigo 279 do Regimento Interno, prazo esse expirado em 6 de março de 2019. Foi formalizado pela Comissão de Finanças e Orçamento, através de um pedido fundamentado em 14 de fevereiro de 2019, antes, portanto, da expiração do prazo mencionado, pleiteando a prorrogação por mais 30 dias, 6 de abril de 2019, para apresentação de parecer o que aconteceu dentro do prazo e que esse pedido foi deferido pela presidência. Ou seja, existe uma indicação de um prazo máximo, mas não são 30 dias a mais ou 40 dias a mais que vai mudar a situação, até porque nenhuma conta é aprovada por recurso de prazo. Não se foge, não se escapa essa situação. E aqui tivemos o cuidado, por determinação do presidente, que tudo isso, à medida em que se aproximavam os prazos, nós fundamentávamos a eventual prorrogação. Continua aqui no meu parecer. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi entregue em tempo hábil, tempestivo, no dia 29 de março de 2019, e apontou pela rejeição das contas que na origem foram aprovadas pela Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Essa parte é importante. Com fundamento no princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, foi aberta a possibilidade, através de notificação entregue pessoalmente no dia 1º de abril de 2019, de manifestação do prefeito no exercício 2016, Joaquim Roberto Mega, o que assegurou a ele a garantia de que não sofrerá os efeitos de uma eventual decisão sem ter tido a possibilidade de ser parte do processo do qual este provém, ou seja, sem ter tido a possibilidade de uma efetiva participação na formação da decisão política administrativa. É o direito de defesa. Inclusive, nós fizemos o ofício especial notificando o excelentíssimo senhor ex-prefeito Joaquim Roberto Mega, que o teor diz o seguinte: excelentíssimo senhor ex-prefeito do exercício 2016, Joaquim Roberto Mega, pelo presente ofício notificamos Vossa Excelência que a Comissão de Finanças e Orçamento, a quem cabe fazê-lo, conforme estatuído no artigo 278 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Riolândia, emitiu parecer recomendando a desaprovação das contas da Prefeitura no exercício de 2016, enquanto a decisão do Tribunal de Contas pugna pela aprovação das contas, com fundamento no princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, é aberta a possibilidade de sua manifestação, o que assegura a garantia de que ninguém pode sofrer os efeitos de uma sentença sem ter tido a possibilidade de ser parte da formação da decisão, o direito de defesa. E dessa forma, esta presidência do ofício assinado pelo João abria a possibilidade para que o ex-prefeito fizesse também a sua defesa. Ele não é obrigado a fazer a defesa, só que tem que ser dado a ele a oportunidade de fazê-lo. Diz aqui o encerramento do ofício: para tanto solicitamos a Vossa Excelência, ou a quem indicar, retire pessoalmente na secretaria dessa casa cópia do mencionado parecer, no prazo de 8 dias úteis, contados a partir do primeiro dia subsequente a esta notificação, apresente, se for de seu interesse, a sua defesa para a sequência do procedimento de análise das referidas contas do exercício de 2016. O que queremos é que seja aberta a Vossa Excelência a possibilidade da ampla defesa e contraditório fundamentados no devido processo legal. Sendo que havia, aproveito-me do ensejo para reiterar os protestos de consideração e apreço assinado pelo presidente e vereador João Paulo. O ex-prefeito Joaquim Roberto Mega, de maneira tempestiva, ou seja, fora do prazo limite, e, portanto, cumprindo rigorosamente aquilo que havia sido proposto na notificação, optou, ao invés de fazer uma defesa, mandar um ofício que tem o seguinte teor:
que registramos para efeito de colocação na ata. Diz aqui o ofício: ilustríssimos parlamentares da Câmara Municipal de Riolândia, Estado de São Paulo, eu, Joaquim Roberto Mega, ex-prefeito do município de Riolândia, venho por meio deste manifestar sobre a notificação referente ao procedimento de análise das referidas contas do exercício de 2016. Primordialmente, exprimo meu sincero e profundo respeito às vossas senhorias e parabenizo o empenho e dedicação de todos vocês, vereadores dessa edilidade. Em especial, expresso minha admiração e agradecimento pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara, João Paulo Ogawa dos Santos, pelo desempenho de suas funções com humildade, demonstrando apreço e carinho para com todos da comunidade. Portanto, de uma atitude nobre ao ter feito questão de entregar-me pessoalmente um documento de notificação. Saúdo aos funcionários dessa Casa de Leis, os quais já foram meus colegas de trabalho por anos afinco. A vocês toda a minha consideração e respeito. Indubitavelmente que os integrantes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento atuarão com sabedoria pela transparência, preocupação e zelo do bem comum e respeitando as leis vigentes. Almejo que hajam através da legalidade e responsabilidade desta comissão, tomando como fundamento os seus entendimentos, conhecimentos, plena consciência e independência. Respeito e confio nesse soberano plenário legislativo de que não tomarão nenhuma decisão por posicionamentos políticos ou motivos de cunho pessoal. Que seja deliberado por vocês, ilustres vereadores e componentes da Comissão de Finanças e Orçamento, a melhor e mais prudente decisão para a população e para o município de Riolândia. Meu sincero agradecimento carinhoso, fraterno e de reconhecimento a esta acolhida Câmara pela atenção e respeito. O ofício é assinado pelo próprio ex-prefeito, naturalmente, datado de 5 de abril de 2019. E também foi feito o protocolo nessa data. Continuando, após ser notificado e apresentar a sua defesa, é importante dizer que o ex-prefeito não é obrigado a apresentar toda uma defesa integral. Ele tem o direito de se pronunciar. Foi notificado, cumprimos o nosso dever de dar a ele a possibilidade de se defender, ele optou por confiar, pelo que a gente pôde ler aqui, na decisão dos senhores vereadores. Na sequência, a presidência, após o fato de receber essa notificação, a presidência, em atendimento à necessidade legal da apresentação que foi feita, acabou prorrogando, mais uma vez, o prazo, que era 5 de abril, para a votação até 6 de maio. Porque senão não haveria tempo hábil da gente marcar a sessão ordinária, né? Como era já na outra sessão, por uma questão de bom senso, foi prorrogado 30 dias que não serão necessários, visto que estaremos votando daqui a pouco essa matéria. É importante, senhor presidente, eu pediria que é mais prático, primeiro que o senhor abrisse as discussões e antes de votar que eu voltasse aqui para explicar como deve ser a votação. Até porque precisa tomar cuidado para não fazer uma votação equivocada. Se o senhor quiser, eu faço agora. O que o senhor prefere? Pode fazer? Quanto ao rito de votação, o que eu estou dizendo, naturalmente, vai valer após a discussão do projeto. Chega-se o momento da votação. Chama a atenção dos senhores vereadores. Quanto ao rito de votação, a tramitação a ser verificada deve ser em conformidade com o artigo 278 do regimento interno dessa Casa de Leis. Por se tratar de projeto de decreto legislativo, será votado em única discussão e votação. E pela natureza de julgamento de contas, tem prioridade sobre todas as matérias, inclusive com redução do expediente, para um prazo máximo de 30 minutos, como foi verificado hoje. Acompanhe o projeto o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, assinado por 2 dos 3 componentes que gerou o projeto de decreto legislativo, que, para o caso presente, discorda e recomenda a rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi pela aprovação das contas. Quanto ao quórum, ou seja, número de votos,
conforme previsto no inciso 3º do artigo 279 do Regimento Interno, para derrubar o parecer do Tribunal de Contas, o projeto de decreto legislativo, que está com essa redação de rejeição, ele terá que ter pelo menos 2/3 dos votos válidos do plenário, ou seja, 6 votos favoráveis. Se não atingir esse número, o projeto não será aprovado e volta a prevalecer o parecer do Tribunal de Contas, conforme eu disse aqui. Em caso da obtenção do quórum, 6 votos favoráveis, o projeto será considerado aprovado e, portanto, as contas serão rejeitadas. E, de caso contrário, se não acontecer, cai, o projeto de decreto com esse formato não é aprovado e é gerado um decreto legislativo recomendando a aprovação de contas. Tudo depende, naturalmente, do resultado da votação. Finalizando, a forma de votação será nominal. A vigência logo após a publicação, observados as publicações e encaminhamentos que devem ser dados ao decreto. Resumindo, que é o que vai interessar, me chama a atenção dos senhores vereadores. O projeto recomenda a rejeição. Votarão favoráveis aqueles que querem a rejeição das contas, ou seja, aqueles que concordam com o projeto de decreto legislativo que recomenda a rejeição. Aqueles que forem contrários à posição da Comissão de Finanças e Orçamento têm que votar contra. Ficou claro isso? Para não haver dúvida, ok? Como a votação é nominal, se por acaso acontecer algum equívoco, ainda há tempo de saneá-lo, mas é importante que os senhores já tenham consciência. Senhor presidente, seriam essas as explicações. Senhor presidente, outro detalhe que eu havia me esquecido, me permita. Prazo para discussão. Conforme previsto no regimento interno, por tratar-se de projeto, cada vereador terá 5 minutos. Aberta a possibilidade para mais 2 minutos para o líder de situação e de oposição. E, por determinação do presidente João Paulo, o vereador Fernando fará a cronometragem desse tempo, ok? E o presidente avisará quando faltarem 30 segundos para o encerramento, para que haja a possibilidade de concluir o raciocínio dos senhores vereadores. O projeto de decreto está em discussão. Está em discussão. Essa palavra. Bom, eu gostaria aqui de apresentar, primeiramente, boa noite a todos. Isso é uma situação em que me deixou um pouco preocupado, porque a gente não tem muito conhecimento sobre isso, como agir diante dessa situação. Estive conversando com o novo vereador Mário, com o procurador jurídico, e eles alegaram que essa é uma votação política. Mas eu penso que nós não podemos agir politicamente nessas horas. Eu penso que nós temos que se esforçar da maior forma possível para ser justo. Entende? E mesmo assim, hoje à tarde, eu fui falar com Deus e fui pedir uma direção a Ele. E Deus falou ao meu coração: filho, você não está acusando ninguém. Você simplesmente não está concordando com a forma de Ele agir. Então, assim, eu queria esclarecer a minha posição. Não tenho nada contra a pessoa do Sr. Joaquim, mas eu simplesmente não concordo com algumas atitudes, com algumas
Ações que eu vi. Aqui é o meu esclarecimento. O projeto ainda está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Quero cumprimentar meus nobres colegas, senhor presidente, os presentes aqui na Câmara, agradecer a presença do pastor Wagner, do pastor Renato, do Walter, e dizer o seguinte, senhor presidente. Entendo que essa votação é uma votação política, sim, e que o que está vindo aqui para ser votado é aquilo que o Tribunal de Contas aprovou. Foi feito uma separação, até usando aqui um trecho da Bíblia, foi separado o joio do trigo. Aquilo que foi apartado é o joio. Aquilo que veio para a Câmara é o trigo. Então, o joio já está na justiça. Você entendeu? E o que está vindo aqui foi aquilo que realmente o tribunal aprovou, aquilo que está certo, e nós estamos votando aquilo que está certo, mas não estamos votando o que está errado, porque o que está errado, quem vai desistir, quem vai ver o que está certo ou julgar é a justiça. Então nós estamos votando aquilo que está certo aqui, você entendeu? É isso que eu entendo e gostaria que os nobres colegas votassem com a tua consciência, né? Cada um com a tua consciência. E é isso que eu gostaria de falar, senhor presidente. O projeto ainda está em discussão. Peço a palavra. Palavra concedida. Eu estou vindo aqui para falar sobre o parecer da comissão. Eu mais o vereador Fernando somos membros, eu como presidente, e a gente fez um segmento do parecer do Ministério Público. O Ministério Público, ele deu desfavorável, por isso a comissão também. Devido a certos apontamentos do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas deu parecer, deu alguns apontamentos e notificou o ex-prefeito. E o ex-prefeito ele tem que fazer a defesa. Nestas defesas, o que aconteceu? Eu vou citar um exemplo do Centro Múltiplo Uso. O tribunal apontou que aquele prédio foi construído em março de 2016. Ele deu como concluído. Chegou no mês de dezembro, o ex-prefeito, no dia 8 de dezembro, contratou uma firma e novamente gastou mais R$148 mil no prédio. Esses R$148 mil, segundo o Tribunal de Contas, ele foi gasto com o mesmo serviço que havia sido efetuado lá no mês de março. Porém, com algum serviço extra, que seria o gás encanado e a parte de brigada de incêndio, combate ao incêndio. E em seguida, um funcionário, pedido certo do ex-prefeito, informou como defesa para o Tribunal de Contas que o prédio tinha sido inaugurado. Quer dizer, tirou umas fotos externas, umas 3 ou 4 fotos externas e uma foto da placa indicando que havia sido inaugurado. Mas não só eu, como a população, vemos que aquela obra não tem condições de ser, muito menos inaugurada. Fui eu lá
e olhei na parte que, principalmente, que o Tribunal de Contas tinha apontado, que era o gás e a parte de combate a incêndio. Está lá para qualquer um ver. Não existe um buraco sequer. Esse é um dos fatores. Como se diz? Mandou umas fotos para o tribunal não foi ver e está lá a obra que não tem condições de ser inaugurada. Não tem condições de ser fazer um evento sequer. Outro, saiu um fio, um cabo de energia para inaugurar de última obra, muito rápido para inauguração. Tem um cabo de energia que sai da peixaria da Carina até o centro de evento. Esse cabo foi colocado para funcionar somente a parte de lâmpada, porque não tem condições de gerar energia para sequer tocar um som igual o do nosso amigo Zé Gato. Lembrando ainda a todos aqui que nosso serviço, 30 segundos, é fiscalizar. Outro, hoje eu vi no site do Tribunal de Justiça sobre a ambulância, que tem mais uma movimentação hoje. E eu queria perguntar para os senhores vereadores, e se em Riolândia tivesse uma ambulância só, o que teria acontecido? A ambulância que foi acidentada, paga o sinistro e desviado o dinheiro. O projeto ainda está em discussão. Próxima palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa nobre ex-companheira e ex-presidente da Câmara, dona Ruth Probe, nosso procurador jurídico, nossos servidores que tanto nos ajudam, pastor Wagner, pastor Renato, nosso coach, Walter, nossa vice-diretora Conceição e demais pessoal aqui em nosso auditório. Meu boa noite, meu muito obrigado pela presença. Eu vou começar assim, graças a Deus, nobre vereador Jesus, a gestão anterior deixou 8 ambulâncias, que a prefeita só veio comprar agora 2, no terceiro ano de mandato. Ainda bem que a gestão deixou 8 ambulâncias, mas tá bom. Eu acho muito interessante porque, com todos esses apontamentos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCE, que é o órgão auditor de maior competência dentro das contas públicas do Estado, aprovou as contas do senhor Roberto Mena. E como ele disse, apontamentos. Apontamentos são aqueles erros que são apontados para serem corrigidos futuramente. O ano passado tinha uma conta aqui com apontamentos. Por que a comissão não apontou nada? Não pediu a rejeição das contas? O ano que vem vai estar as contas da prefeita Fabiana. E nós já levantamos, ela tem mais de 25 apontamentos para ser compatível, Será que a comissão vai pedir pela rejeição? É muito fácil pegar lá um parecer, vou justificar porque o Ministério Público não quis, mas o Tribunal de Contas aprovou. Mas é justificativa técnica. Onde estão os fundamentos? Onde houve desvio? A maioria dos pedidos de obra são assinados por servidores pedindo aquela obra. Inclusive, no montante que foi separado, que está ali, que só tem xerox, é uma folha o parecer da comissão, é uma folha, tem até citando empresas de pessoas daqui da cidade. Será que um munícipe foi conivente nisso? Porque eu tenho a capacidade de andar na rua e perguntar para ele. Falar, a comissão colocou o nome da sua empresa lá. O senhor foi conivente nisso? Já teve várias contas. As contas da presidente Ruth foram aprovadas. Quem que aprovou? Tribunal de Contas. Ela precisa prestar conta para mais alguém? Não. Tribunal de Contas é órgão superior. O Tribunal de Contas, como o nosso procurador jurídico falou aqui, foi aprovado por uma Câmara. Uma Câmara, se os senhores não sabem, não têm noção, são vários, em torno acho que de 11,
se não me engano. Então, é uma Câmara que aprova as contas. Então, será que o nosso Tribunal de Contas é tão incompetente com esse tanto de coisa e ainda pede pela aprovação? Em que será que está errado? Porque não é possível. Se for da forma como o nobre companheiro disse ali, que tem esse tanto de coisa, e o tribunal ainda insistiu de mandar as contas para cá, eu sei da história de apenas uma conta que chegou reprovada aqui, nessa Câmara, e foi aprovada por vereadores anteriormente. Foram aprovadas, chegando aqui, reprovadas. A prefeita Fabiana foi vereadora 2 mandatos. Qual conta ela votou contra? Nenhuma. O ano que vem, se chegar os apontamentos dela aqui, que tem vários, e o tribunal apontar como parecer favorável, e a comissão vai ser imparcial? Vai pegar os que está de errado? Inclusive tem coisas absurdas. Voluntário que recebe hospedagem, voluntário que... Tem só 2 contratos de voluntário. Vocês adivinham de quem que é um? Então eu falo assim, a gente não pode ter imparcialidade. Aqui é uma votação política. A comissão nossa não tem conhecimento técnico. Só se contratar uma empresa aí pela Câmara ou pela Prefeitura para fazer auditoria. Que eu também não estou sabendo. Porque ali quem assina é só os 2 membros da comissão. E aí vem me dizer que isso aqui não é uma votação política? É picuinha de eleição passada de um denunciar o outro. Aí vem para cá e quer trazer a responsabilidade com a casa de lei séria. Obrigado, senhor presidente. O projeto ainda está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. A palavra é você. Eu só quero falar uma coisa. Eu fui vereadora no outro mandato e nesse. As contas que passaram por aqui foram aprovadas. Teve alguns apontamentos, sim. Apontamentos. E todos nós aprovamos as contas. Mas teve contas passadas que todos os vereadores, mesmo sendo reprovado, com o Tribunal de Contas reprovou, os vereadores aprovou. Mas eu nem estou falando isso. Ninguém aqui está discutindo se teve coisa irregular. Se teve coisa irregular, teve. O Ministério apontou, vai ser julgado, está lá na Justiça Comum, vai ser julgado. Teve irregularidade? Se teve, o Ministério vai fazer acusação e o ex-prefeito vai ser julgado se teve ou não. Segue uma parte, Pode falar. foi muito interessante o que você falou sobre o Ministério. Ministério Público? Isso foi uma coisa que chamou a minha atenção. As contas do Neto, o Ministério foi favorável. Não sei se vocês lembram, mas o Ministério foi favorável. E o que me despertou uma curiosidade, investigar e aprofundar isso aí, justamente foi esse desfavorável do Ministério. Então, mas foi a promotora, o presidente. A promotora acusou. É a minha posição, você entende? Não, eu a concordo. minha posição não é política. Até porque eu não tenho nada contra ele. E se o ano que vem vir da forma que veio, a minha posição é a mesma. Você entende? É o que a gente espera. Isso, é isso. É. Eu acho que nós, Porque eu até na sua nós não podemos omitir na a sua verdade. imparcialidade, eu até Sim, acredito. sim. Na sua, Obrigado. mas não de todos. Agora, eu só quero falar uma coisa. Foi apontado? Foi. A promotora pediu, acusou, só que ele ainda tem a ampla defesa. Ele ainda não foi condenado por aquilo que o tribunal aprovou. Então, antes da defesa dele, vocês já estão acusando, vocês já estão condenando, vocês estão tirando o direito dele se defender. E se lá ele conseguir juntar as provas, conseguir concluir que ele fez um trabalho, ele conseguir provar que o dinheiro, só um momento, que o dinheiro da ambulância foi gasto, que ele não gastou naquilo, porque ele achou que não precisava de comprar. E se ele comprovar? Então, a gente já vai condenar antes da defesa? Antes dele se defender lá? Não, ele foi condenar. Se você está rejeitando as contas dele, você está impedindo o direito dele de exercer a função pública de ser político. Porque aqui está decidindo a vida de um político e de uma pessoa. E eu, sinceramente, eu acredito como mais. Eu acredito que isso é uma posição política. Até que na do presidente eu não acredito, não. Por todo o histórico que você tem. Mas de alguns outros eu acredito que seja política, sim. Então eu acho assim, que a gente tem que ver, porque vocês estão prejudicando
uma pessoa por interesse, que interesse que teria de estar prejudicando essa pessoa? Teria sim. Porque, pode falar, vereador. Eu só quero perguntar então para os senhores, já que os senhores têm tanta veemência, tanta certeza do que os senhores estão falando, fala detalhes, não é só apontar, o dinheiro da ambulância entrou, sumiu. Foi para onde? Já que os senhores têm acesso às contas da prefeitura, vocês são do lado da situação, que, por exemplo, under placa, eu peguei lá o relatório, está lá, não tem orçamento. Valor global maior que o permitido. Porque dentro das normativas do Tribunal de Contas, tal pode ser feito ou não uma coisa. Então, vocês estão embasando, não tem um orçamento lá. As outras propostas são maiores. Valor acima da média. Falta comprovação de realização. Ele vai responder judicialmente. Aqui é uma votação, nós não temos conhecimento técnico, aqui não tem contadores, aqui tem policial, tem agente, tem professor, fiscalizador, com certeza. Só que quando chega alguma coisa para fiscalizar aqui, que a gente faz requerimento, os senhores barram, né? Porque tem que defender o prefeito. Não, eu escutei dos senhores. Não, mas aí vai prejudicar a prefeito. Só para concluir, Tony. Só a minha opinião. Eu acho o seguinte, observando todas as prestações de conta dos mandatos anteriores, só acho o seguinte, o que chegou aqui para nós foi um parecer favorável do tribunal. O que está desfavorável, de acordo com o que ele achou que estava irregular, ele já encaminhou para o Ministério Público. E o prefeito, se tiver que responder, vai responder lá no Ministério Público. O que está aqui para ser julgado? Está julgado aqui a conta com parecer favorável. A decisão do Ministério Público, quem vai se arcar com isso vai ser o ex-prefeito, ele vai ter que responder na justiça se tiver alguma coisa irregular. Nós não estamos aqui para julgar o que está lá no Ministério Público, está lá. Nós não vamos julgar aquilo. Nós vamos julgar o que está aqui. E aqui está o parecer do Tribunal de Contas favorável. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal. Senhor presidente, apenas lembrando, mais uma vez, quem for favorável ao projeto de decreto legislativo que indica a rejeição, tem que dizer favorável. E os que forem contrários, naturalmente, votam contrário. Antônio Carlos Santana da Silva, favorável ou contrário? Contrário. Fernando de Araújo Silva, favorável ou contrário? Favorável ao parecer da comissão. Francisca Lopes dos Santos, favorável ou contrário? Contrário. Gláucia Regina Doimo Silva, favorável ou contrário? Contrário. Jesus Aparecido da Silva, favorável ou contrário? Favorável ao parecer da comissão. João Paulo Gava dos Santos, favorável ou contrário? Favorável à rejeição. José Rodrigues de Oliveira, favorável ou contrário? Favorável. Mário Cazu Pidioca, favorável ou contrário? Contrário, senhor presidente. Rodrigo Tamura, favorável ou contrário? Contrário. É o seguinte, foram 3, 4, 5 contrários. Favoráveis, perdão, fiz a conta errada. 1, 2, 3, 4, 5 contrários, perdão. 5 contrários e 4 favoráveis. Não? Sim. Projeto não aprovado. Só um segundo, presidente. 5 votos contrários e 4 favoráveis. Apenas foram 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos contrários e 4 favoráveis. Projeto não aprovado. Apenas lembrando que, como foi feita a rejeição do projeto de decreto legislativo, será elaborado pela Casa o decreto legislativo recomendando a aprovação das contas. Tá certo? Senhor presidente, eu gostaria só de dar uma explicação. Quando eu menciono reiteradas vezes que o julgamento é político administrativo, não estou dizendo que os vereadores estão votando por interesse político. Existem 2 tipos de decisão. Existe um julgamento judicial, quando você vai na Justiça Comum, Justiça Federal, e tem julgamento político-administrativo. Em nenhum momento
eu disse nada a respeito disso. Isso é uma coisa que eu prezo, os senhores são testemunhas, eu peço até permissão, porque senão fica um relativo mal-estar. A minha preocupação é de absoluta e total neutralidade. Aqui a minha figura, vocês podem dormir sossegados. Se eu gosto tanto dessa casa, é porque eu sempre primo por atender todos com muita cortesia. Então, eu repito, a menção de julgamento político e administrativo é a natureza do julgamento. É um julgamento que está no âmbito. Por isso que eu digo, é um voto do foro íntimo de cada vereador. Cada vereador tem um foro íntimo que indica o que ele verá o caminho. E terminou desse jeito, a democracia é isso. É só isso que eu gostaria de registrar, senhor presidente. Perdão. Não, acabou o projeto de decreto legislativo. Mônica, você. Temos agora o requerimento 017, que justamente autoriza a inclusão do projeto de lei 16, que altera o artigo 3º e 4º da Lei 2.660, de 19 de março de 2019. Naturalmente, como chegou, entre uma sessão e outra, a necessidade de se votar o requerimento. Requerimento número 17, de 15 de abril de 2019. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Autorizada a inclusão, passamos agora ao projeto de lei 016, de 12 de abril de 2019, que altera o artigo 3º e 4º da Lei 2.660, de 19 de março de 2019, que dispõe sobre a autorização para firmar termo de concessão do direito real de uso com promessa de doação dos terrenos e da outras providências. Esse projeto altera, na verdade, uma lei recentemente aprovada por essa Casa. Tem o parecer das 4 comissões, conforme é previsto. Chamamos a atenção de uma particularidade. Primeiro, de que trata-se como um projeto turno único. A particularidade é a seguinte: a votação é nominal e o quórum para aprovação dessa natureza de projeto, 2/3, porque ele faz concessão de um bem público. Projeto de lei número 16, de 12 de abril de 2019. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal. Antônio Carlos Santana da Silva, favorável ou contrário? Favorável. Fernando de Araújo Silva, favorável ou contrário? Favorável, senhor presidente. Francisca Lopes dos Santos, favorável ou contrário? Favorável. Glaucia Regina Doino Silva, favorável ou contrário? Favorável. Jesus Aparecido da Silva, favorável ou contrário? Favorável, senhor presidente. João Paulo Gava dos Santos, favorável ou contrário? Favorável. José Rodrigues de Oliveira, favorável ou contrário? Favorável, senhor presidente. Mário Gazuffi de Oca, favorável ou contrário? Favorável. Rodrigo Damura, favorável ou contrário? Favorável, senhor presidente. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. É o que há fazendo parte da pauta da ordem do dia, senhor presidente. Terminadas as matérias para a fase da ordem do dia, passamos para a hora da tribuna. Fazer o sorteio. Convido para a hora da tribuna o vereador Jesus Aparecido. Passa a palavra. Não vou usar o tribuna. Convido para o uso da tribuna o vereador Mário Filó.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, aos presentes, boa noite. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a ex-presidente desta casa, Ruth Próprio, por ter suas contas aprovadas do ano de 2016, sinal que fez uma boa gestão nesta casa. Parabéns, Ruth. Quero reiterar a indicação que fiz ainda hoje, pedindo providências ao gestor da saúde que providencie com máxima urgência o combate à dengue, porque hoje nós já estamos aí ultrapassando a casa de 100 casos de dengue e está incomodando a população de Riolândia. Deixa aí o registro para que providencie com urgência. Quero me remeter agora ao MIT, município de interesse turístico. Gostaria de alertar a administração que a verba de 2017, no valor de R$380 mil, esse convênio tem um prazo de 600 dias, isso quer dizer 20 meses. E em agosto esse prazo finda, né? Então temos que correr aí, porque desses 380 mil foi feita uma licitação para a sinalização da cidade e, no entanto, não aconteceu. Foi gasto, a medição que foi feita na pintura das ruas, foi gasto R$55 mil. Então foi jogado fora esse dinheiro, esses 55 mil foi jogado fora, porque vai ter que haver uma outra licitação para fazer novamente essa sinalização. Hoje está restando 325 mil e ainda não foi licitado. Em agosto vence o prazo desse convênio. Então nós temos aí 4 meses para correr e fazer essa licitação e fazer a obra. Então alertar a prefeita para não perder esse recurso. E também os 673 mil do ano de 2018, até hoje não foi feita a licitação. Foi feita a licitação, teve um problema, foi cancelado e até agora não abriu uma outra licitação, que é para a reforma da prainha. Precisa correr também para não perder prazo. E precisa também, para o ano de 2019, os projetos que eu tenho conhecimento que já está tendo andamento, que é o projeto do ano 2019, né? Inclusive o banheiro da praça, nobre colega vereador, está no projeto 2019 do dinheiro do turismo. Com certeza vai sair essa reforma. Gostaria de dizer ao senhor presidente que eram essas as minhas palavras e eu agradeço a todos. Meu boa noite. Convido para o uso da tribuna a vereadora Glaucia. Boa noite a todos os presentes dessa casa, aos nobres colegas vereadores e aos visitantes. Bom, gente, eu só quero esclarecer uma dúvida que talvez tenha ficado na hora da discussão do projeto. Eu só quero esclarecer o seguinte: aqui nós, vereadores, que votamos favorável às contas,
do ex-prefeito, aqui ninguém está falando que teve coisa irregular, que não teve. Entendeu? Aqui quem vai julgar as contas irregulares está lá no Ministério Público, é de competência deles, eles vão julgar. A competência nossa era julgar o que estava aqui. Aqui estava o parecer favorável do Tribunal de Contas. Então, a nossa posição é a favor do Tribunal de Contas. Se ele votou favorável, nós somos favoráveis. É essa a colocação que eu queria fazer. Outra coisa, eu acho que a gente tem que ter imparcialidade nas votações. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou adversária política, eu não sou inimiga de nenhum candidato, de nenhum futuro candidato. E a minha imparcialidade, vocês vão ver. Porque se aqui vier uma conta da prefeita Fabiana, nos modos que vieram do prefeito, vocês podem ter certeza que eu vou ser favorável às contas dela. Porque se uma coisa que eu procuro ser é justa. Outra coisa que eu queria dizer, quando eu falo assim que alguns vereadores não agem com imparcialidade, eu falo porque eu sei que não agem. Porque já aconteceu situação aqui em que vereadores votaram projeto que prejudicava a população. Então, estava votando a favor da população ou a favor do executivo? Porque não tinha como votar a favor de alguns projetos que foram aprovados aqui. E quando eu falo que o presidente dessa casa, eu acredito que ele age com imparcialidade, é devido à postura, à posição que ele tem, como sendo assim uma pessoa religiosa, entendeu? Então, eu acredito na posição dele, entendeu? Agora, tem uns que não, tem uns que agem em benefício próprio, tem uns que visam só os seus interesses. Os interesses assim, eu estou mandando, você tem que fazer. Então, é a minha opinião, posso até estar enganada, entendeu? E isso eu falo pelas situações, pelas posições de projeto que passou por aqui, que ia ferrar a população e alguns colegas votaram a favor. É por isso que eu tenho essa posição de achar isso. Demais era só isso. Obrigada. Convido ao uso da tribuna o Antônio Carlos. Novamente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e todos os demais. Eu queria me solidarizar com o vereador Mário aí a respeito dos projetos que foram informados, porque é muito bom fazer a propaganda, né? Vamos pintar as ruas, vamos pôr placa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, subir no palco do Juninão, fazer merchandising político, só que está chegando ao ponto de quase perder os recursos. Recursos que foram árduos para conseguir, que foram difíceis. A senhora Deise lá do turismo, e que eu e a vereadora Tito tivemos o prazer, ainda não éramos nem vereadores, de ir lá entregar o pedido para o deputado Carlão, e foi encaminhado, e graças a Deus nossa cidade foi contemplada com esse recurso, que é de quase R$700 mil por ano. Só que, infelizmente, se perdem nos projetos. Esse projeto de placa e pintar a rua foi copiado de Cardoso. Cardoso está pronto. Yolândia está aí. Pintou uns pares de travessado, eu não sei o que é aquilo, uma placa não tem. Perguntei e falou, tá vendo. Tá vendo, já estamos na metade do 3º ano de mandato. Agora já tem o da praia também, começou, não fez. E, assim, quando era pedra era mais fácil, né? Agora, a vidraça está meio complicado o negócio, conseguir os projetos, concluir, né? Mas é desse tipo. A respeito do Tribunal de Contas, eu vou até parabenizar a coerência do vereador Rodrigo, porque ele sabe que sempre, né, vereadora Ruth, nossa presidente, que a coerência da Câmara Municipal é votar conforme o Tribunal de Contas do Estado. Sempre foi assim, não só aqui, mas praticamente em todos os municípios. Não adianta querer caçar pelo em ovo e não ter, pelo menos, um binóculos para poder achar esse pelo. Porque, igual eu falei, eu já não tenho um conhecimento técnico. As contas da Ruth
que é uma vereadora guerrida, que foi presidente aqui, que lutou muito no final da gestão do ex-prefeito, inclusive conseguiram bloqueio de contas e as coisas para não ter problemas, né? Isso demonstra, isso é gestão, isso é você fazer um embate político com respeito, né? Vinha aqui orçamentos para ser suplementados de última hora, ela segurava e coisa e tal, só que ela estava lutando dentro do conhecimento dela, que aqui na Câmara, aprovando ou não o projeto, né? Ela não tinha um Tribunal de Contas atrás aprovando, porque, igual eu falei, é muito estranho quando o Tribunal de Contas, mesmo com o Ministério Público apontando alguma coisa, dá um parecer favorável. E eu li a prestação de conta, não. Eu li o que foi anexado na justificativa da comissão. Não assinou uma requisição, o valor não está de acordo com o citado pelo tribunal, entendeu? Então, há-se suposições, não há conclusões. Inclusive, essas suposições são encaminhadas para o Ministério Público, que vai ser crime. Lá ele vai responder por improbidade administrativa, e ele vai pagar das duas formas, se estiver errado. Judicialmente e civilmente, perdendo direitos políticos e sendo penhorados, sendo arresteados, bens, o que tiver. Porque é assim que funciona, né? Então, eu queria apenas concluir falando da nossa preocupação a respeito também da dengue, aí, como o vereador Mário falou, e desses projetos, né? Porque é fácil a gente pedir, é fácil bater no boi lá quando ele já tá morto, né? Então, pedir para que se conclua. A prainha está lá, não é pensando só, não, nós vamos fazer lá no último ano porque as pessoas veem para angariar voto, né? Eu acho que a boa gestão ela é feita ao longo do tempo, é conquistada ao longo do tempo, né? É bom quando você chega no final do mandato, você não precisa comprar 2 ambulâncias correndo, porque tem 10 lá na garagem. Não precisa comprar um carro novo e deixar guardado porque não fez seguro. As caminhonetas dos outros municípios estão tudo jogando fumaça aí nas ruas. A nossa está guardada lá no fundo da Santa Casa. A vereadora Grossa foi lá e tirou uma foto aí, né? Então, infelizmente, é desse tipo. Está faltando gestão. E a do conselho tudo bem lá. Está faltando gestão. Inclusive, uma conselheira falou assim que foi pegar o carro para ir ver onde o menor estava sumido, não pode pegar. Não pode pegar, não tem seguro. Então, isso é um pouco falta de gestão, né? E a nossa cidade está crescendo, já é um município de interesse turístico, é uma cidade de um povo e de uma terra maravilhosa, né, que tem que começar a andar a passos largos para a gente melhorar mais ainda a qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado, senhores. Não havendo mais vereadores inscritos para a hora da tribuna e não havendo mais nada a tratar-se, agradeço a presença de todos vocês e, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão, sendo precisamente 21 horas e 34 minutos.